Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Aquino aqui falando. Gostaria de compartilhar com os irmãos alguns ensinamentos da palavra de Deus e levar para o lado do debate teológico aquilo que estão debatendo na atualidade, que é acerca do aborto. Meus irmãos, a princípio precisamos entender que a vida é uma dádiva de Deus. Deus é o autor da vida. Gênesis capítulo de número 2, verso 7 mostra que Deus deu ao homem o fôlego de vida. Para nós cristãos, nós conhecemos isso como criacionismo, de que Deus criou uma alma para cada corpo. É a origem, é a fonte da vida, o próprio Deus. Bem como está escrito que Deus criou o homem à sua própria imagem e à sua semelhança. Não há como fugir desses princípios, pois são princípios bíblicos. Nenhum cristão autêntico, nenhum cristão verdadeiro pode negar esse fato. Alguns que estão migrando para outras linhas de pensamento, como o tradicionismo, da qual acredita que a fonte da alma pode ser originária do pai e da mãe e não vinda de Deus. Nós, cristãos autênticos, entendemos que a fonte da vida e da alma é do próprio Deus e que o homem não tem autoridade para tirar a vida de ninguém ou tirar a vida de um feto. O traducionismo ele é defendido como uma linha teológica e o que parece ser somente uma heresia acaba redundando no comportamento da sociedade. Alguns cristãos, municiados de uma teologia traducionista e municiados de uma teologia evolucionista, o que infelizmente evolucionismo não tem nada a ver com Bíblia, mas temos cristãos hoje evolucionistas. Essa é uma realidade. O que podemos inferir que as duas teorias ou as duas linhas de pensamento, elas podem sim ser classificadas no ambiente que disse o apóstolo Paulo. Essa é uma doutrina de demônio. Além de não ter bases bíblicas, acabam ofendendo a criação de Deus, ofendendo o projeto de Deus, que é a vida do ser humano. A Bíblia diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. Essas duas linhas acabam dando legalidade, um certo tipo de legalidade bíblica para esse pensamento. Nós, criacionistas, entendemos que a vida é uma dádiva de Deus. Deus a criou. A alma do homem é projeção do próprio Deus e não oriunda de pai e mãe. É uma projeção do próprio Deus, portanto, sagrado para nós. O que observamos na Bíblia, as nossas bases para isso? As nossas bases para isso é quando lemos o livro do profeta Jeremias. E logo no primeiro capítulo, Deus, falando a Jeremias, disse: ainda antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Nós lemos no livro do profeta Isaías também, Deus falando acerca do nascimento do próprio Jesus. Quando Deus disse: a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Ainda antes do nascimento. É quando também lemos na Bíblia Sagrada, no livro do profeta Malaquias, quando Deus falou que enviaria um que seria a semelhança de Elias. A Bíblia estava se referindo de João Batista, aproximadamente 400 anos antes do nascimento de João Batista. São inúmeros casos na Bíblia que vemos que Deus tem para si a alma de todos os homens, pois Deus ele é onipotente, onisciente, e na sua onisciência sabe de todas as coisas, e que ao tempo certo Deus vai permitindo a vida. A vida, portanto, para os criacionistas, é uma dádiva de Deus. Nenhum cristão autêntico poderá concordar com o aborto sem estar ofendendo a Deus e ofendendo a Bíblia Sagrada. Eu quero aqui dizer aos irmãos de Baixa Grande do Ribeiro que Deus me pôs como ministro, como ensinador, e o que posso fazer para vocês é ensinar a palavra de Deus. A Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado.
o bem que posso fazer a vocês nesse momento é dizer não ao aborto. Deus abençoe a todos.